bem com vocês? Então hoje, sexta-feira, nós estamos indo nas aulas com apoio à distância, ok? Logo vai acabar, teremos a reunião hoje, qualquer coisa irei passar para vocês. Mas, quanto ao assunto, hoje nós iremos continuar aí com a parte 2 aí de introdução a desenho técnico, beleza? Então na aula passada eu falei um pouco sobre a história, citei algumas coisinhas, bem simples mesmo, só para ter uma noção do que nós vamos ver nesse conteúdo. E agora vamos começar a falar das partes técnicas, ok? É uma aula importante hoje, bastante conceitual. Eu não vou cobrar de vocês tanto desenhos nessas aulas, mas a interpretação nós vamos ficar feras nisso aí. Então a introdução a desenho técnico aí, parte 2, certo? O primeiro item que nós vamos falar é quanto à caligrafia. Então é algo que eu já vou cobrar de vocês a partir de agora. E quando vocês forem fazer um desenho técnico, um projeto ou fazer uma interpretação, vocês ficarem atentos a isso. Então a linguagem escrita do desenho técnico se faz através de uma caligrafia estabelecida por estudos de legibilidade da execução. As letras e algarismos devem ser do tipo denominado como bastão. Ok? O que eu quero dizer com isso? Então, o que é a letra bastão? Ela é recomendada pela BNT, não chega a ser uma norma, mas é uma recomendação, e é patronizado pela ASA, que é uma organização lá dos Estados Unidos. Com o nome de Gothic, é o nome da fonte, então quando vocês forem fazer um projeto, forem fazer um desenho técnico e precisarem escrever qualquer coisa, a fonte na qual vocês devem selecionar é essa fonte aí. O tipo bastão representa a máxima simplificação dos algarismos, ok? Reduzida a sua estrutura linear, mantidos formas e proporção cada um, não vai ter uma letra maior do que a outra, mais larga do que a outra. Os caracteres são formados por linhas de grossuras uniformes, não apresentando barras de acabamento, ok? Igual algumas fontes têm um acabamento a mais. E a letra bastão nada mais é, nada menos do que a letra de forma, que vocês são treinados aí desde o prezinho a fazê-las. Então aí, vocês já conhecem ela é denominada como letra bastão, e quando vocês forem fazer algo, ela tem o nome de Gothic, ok? Agora, eu já citei na primeira aula, os tipos de folha, mas agora vamos adentrar mais a fundo disso. Então vamos falar sobre os tipos de folha. As escolhas da folha de papel a serem utilizadas irão variar de acordo com o tamanho e a escala a ser representada. Então, dependendo do tamanho da peça, do item que você vai representar, você escolhe o tamanho da sua folha. E também da escala, se é uma escala de 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Não se preocupe quanto à escala, mais à frente eu irei explicar. Desde que todos estejam com tamanho padronizado e formato. Então, vamos supor que eu tenho um projeto ali onde eu subdivido ele em diversas partes. É interessante todas as partes terem o mesmo tamanho de folha. Partindo do formato padrão, que é o formato inicial, que é o A0, com aproximadamente 1 metro quadrado, vai se originar as demais folhas. Então aqui eu tenho desenhado aqui essa parte inteira aqui de 1189 por 841 é o que seria o formato A0. Então, se eu dobrar esse formato aqui uma vez, eu vou ter a folha A1. Se eu dobrar ela uma vez, eu terei a folha A2. Se eu dobrá-la uma vez, eu terei a A3. Caso eu dobra novamente, terei a A4. Se eu dobrar novamente, eu teria duas folhas A5. Então, parte desse princípio aí, ó, é uma dobra, cada folha abaixo é uma dobra da folha que estava acima. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a folha A0 aqui, se eu dobrar ela uma vez, eu terei a A1, e assim sucessivamente. Falando de números, essa imagem aqui eu já citei para vocês anteriormente, mas fica mais fácil de entender. Então, eu tenho a folha A0, que é 841 de altura por 1189 de largura, a folha A1, que é 594 de largura por 841, A2
A3 e A4, certo? A4 vocês já estão bastante conhecidos aí, porque é a folha de chamex comum, ok? Se utiliza bastante folha A3 e A2, ok? A folha 1 também utiliza para desenhos maiores, e a folha 0 se utiliza, mas não com tanta frequência. Mas as principais são A3 e A2, quando precisa de algo maior, a folha 1 e raramente a folha 0. Beleza? Continuando aí falando sobre os itens de folha, temos as nossas margens, onde nós temos a folha 0 e temos a nossa dimensão, que é a mesma daqui, certo? E temos quantos milímetros devem ser as margens. Então, na folha 0 e A1 eu tenho 10 milímetros, A2, A3 e A4 temos 7 milímetros, e a folha 5, que não chegou a ser citada nesse desenho aqui, mas porém estava aqui, eu tenho margens de 5 milímetros. Lembrando que a margem à esquerda, ela sempre vai ser de 25 milímetros para todos os formatos. Lembrando lá novamente por questão de encadernação, ok? Então, aqui eu tenho uma imagem, ó, tenho dois exemplos da folha 3. A margem à esquerda ela sempre vai ser de 25 milímetros, eu tenho essas linhas de cota me indicando isso, e as demais de 7 milímetros. Assim como me conta, a folha 3, as margens são de 7 milímetros, e a esquerda sempre vai ser de 25. Então eu tenho 7 milímetros e a esquerda de 25. O mesmo equivale para a folha 4. Então aqui está um dos motivos pela folha 4 não ser tão utilizada também. Porque eu tenho aqui uma perca de espaço somente com margens. Então está aí o motivo pela qual dela não ser muito utilizada. A legenda é uma dica que eu dou para vocês aí. Quando vocês pegarem um desenho técnico, a primeira coisa que vocês vão olhar, a primordial, para uma boa interpretação, é a legenda. É ver do que se trata o desenho, quem elaborou, se ele está um desenho atualizado, se ele foi revisado ultimamente. O primeiro item que vocês têm que ler é a legenda. Assim como no livro o primeiro item vocês olham é o sumário, no desenho técnico o primeiro item que vocês devem olhar é a legenda. Ok? É uma dica aí que eu peço para vocês aplicarem sempre. Então qualquer desenho industrial, para estar completo, ele deve estar acompanhado de uma legenda. Ela sempre vai ser localizada no ângulo inferior direito da folha de desenho, certo? Na legenda estão incluídas todas as indicações necessárias para a sua compreensão do desenho. Então dificilmente você vai entender do que um desenho se trata, da onde ele partiu e de onde ele é sem ler a legenda, a menos que você tenha real noção, você foi específico para aquilo em pegar aquele desenho. Não é algo padronizado, pois cada empresa vai ter seus itens que devem ser adicionados à legenda, ok? Então aqui eu tenho um exemplo aí de uma legenda. Então eu tenho aqui uma folha A3, ela está localizada no canto inferior direito. A única exceção para isso vai ser em folhas A4, que em vez dela tomar somente o canto inferior direito, ela vai ocupar toda a borda inferior. Então, a dimensão, a área útil da folha 4 se torna menor ainda. Então, por isso que ela não é tão utilizada para desenhos técnicos, mas a folha 2 e a 3. Então, aqui eu tenho uma ampliação aí de uma legenda, como se eu tivesse pegado essa parte aqui e ampliado para vocês. E aqui eu vou ter algumas coisas, como o nome, o logotipo da empresa, o código do desenho, o título, a revisão dele, a escala e assim sucessivamente. Cada empresa vai ter a sua descrição de legendas. E agora partindo para algo mais técnico ainda, que são os diedros. Então, para realizarmos as representações das projeções dos desenhos técnicos, nós sempre vamos utilizar dois planos básicos, que eles vão se cortar perpendicularmente, dividindo os espaços em 4 regiões denominadas de diedros. Então aqui nós temos a representação do diedro.
nós temos 4 diedos, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. E normalmente se utiliza mais o primeiro diedro, que é na vertical em relação à horizontal. Os desenhos sempre vão estar nessa perspectiva. No Brasil é algo padronizado em todo o mundo, porém no Canadá, por exemplo, a maioria das representações dos desenhos são representados no terceiro diedro. Não se assustem com isso aqui ainda, e nem devem se assustar, porque isso aqui é algo natural. De acordo com que vocês forem verem os desenhos, vocês vão conseguir fazer a assimilação dos diedros. Na semana que vem, eu já vou começar a mostrar alguns desenhos técnicos para nós fazer algumas leituras, algumas interpretações. Isso aqui vai ser algo natural para vocês, não se assustem quanto a isso. Então, cada diedro é uma região limitada por 2 semiplanos. Então, tem o primeiro diedro limitado pelo semiplano na vertical e na horizontal, perpendicularmente entre si. Os diedros são numerados no sentido anti-horário, então eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método Morganiano, esse aqui foi o cientista responsável por criar essa padronização, adotam a projeção ortográfica no primeiro diedro. Então, igual eu citei para vocês, a maioria dos países utiliza somente o primeiro diedro, certo? No Brasil, a ABNT recomenda a representação do primeiro diedro. E quando vocês pegarem um desenho técnico que verem essa simbologia aqui, significa que ela está representada no segundo diedro. Ela está representada no primeiro diedro. Se ela tivesse invertida, ela estaria no segundo, e sucessivamente. Então, para a aula de hoje, era conceitos básicos, ok? É a primeira introdução de conceitos básicos. Nós teremos cerca de mais 2 aulas de conceitos básicos e a apresentação de alguns desenhos técnicos para nós fazermos a leitura. Tranquilos? Eu peço para vocês que tenham mais interesse sobre esse conteúdo. Não é um conteúdo fácil, ainda mais na situação que nós encontramos. E eu vou disponibilizar para vocês uma apostila aí sobre desenho técnico. Ok? Fique com Deus e até semana que vem.